Olá, olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Observador, nosso jornalzinho aqui, dando uma passada pelos assuntos do dia, e eu me deparei aqui no Google Notícias com o tal Consórcio Nordeste. Gente, esse aqui é o site deles, Consórcio Nordeste está aqui, ó, que o nome já está dizendo, Consórcio Nordeste. Está aí os estados do Nordeste, aqui a fotografia dos governadores, né, gente, na época. Ele foi criado em 2019 como instrumento jurídico, político e econômico, integração dos 9 estados do Nordeste, território em desenvolvimento sustentável, solidário, nananana, aquela coisa toda, mas durante a pandemia, o Consórcio Nordeste, Consórcio do Amor, né, teve a maravilhosa ideia de fazer uma compra sem licitação, porque era pandemia. Então os estados foram liberados pelo STF, né, para fazer compras sem licitação, porque durante pandemia, durante epidemia, durante acidentes naturais, né, terremoto, essas coisas, né? Terremoto não, que o Brasil não tem terremoto, mas durante enchentes, né, etc., os governos estaduais são liberados para fazer essas compras sem licitação. É claro que elas ficam por conta depois de uma investigação no Tribunal de Contas do Estado ou no Tribunal de Contas da União, etc. E deu esse chabu, gente, que a gente fica assim, incrédulo de ver, que a compra de 50 milhões de reais em respiradores que foram feitos durante a pandemia, ali em 2020 e 2021, né, vários governadores estavam envolvidos em uma maracutaia para compra desses respiradores, né? Porque o cara chegava no SUS lá, era internado e não tinha respirador. Que é claro um pulmão artificial, digamos assim, não é uma máquina muito sofisticada, é uma máquina simples, mas, gente, foram 48 milhões de reais desse Consórcio Nordeste para a compra de 300 respiradores, o que é uma compra pequena, né? Não é uma compra grande, mas por 48 milhões de reais, vamos fazer a conta, gente, a conta de cabeça que eu não estou afim não, hein? Vamos ver aqui, 48 milhões dividido por 300, cada um saiu por 1 milhão e 600 mil, isso mesmo? Gente, que respirador é esse, gente? Mas essa confusão com relação a essa dinheirada toda, pagamento à vista para uma empresa que não tem nada a ver com respirador, uma empresa que não é uma empresa de medicina, de material médico, né, que a gente sabe que tem empresa especializada em material médico, odontológico, etc., né? E o pagamento foi antecipado em 2020, ali naquele frenesi da pandemia, com a imprensa esquerdopática nazista deixando todo mundo louco, fica em casa, usa 40 máscaras, né? João Dória, lembra? Cara, bizarro, né? O que João Dória fez de maluquice ali naquele período, né? Por isso que acabou a carreira política dele, simplesmente acabou, né? Bom, na época, eu nem vou fazer a relação de quem eram os governadores na época, mas um deles era o senhor Flávio Dino, que hoje está sentado numa cadeira no Supremo Tribunal Federal. Ele foi governador do Maranhão por 8 anos, por 2 mandatos, tá, pessoal? E olha, ele é um dos governadores que fez essa compra desses respiradores. 300 respiradores por 48 milhões de reais. E pasmem, agora que subiu para o STF essa investigação toda, quem é o relator? Flávio Dino. Flávio Dino será o relator, gente, dessa investigação, sendo que ele mesmo é um dos investigados no negócio. Então, olha, gente, é bizarro o que está acontecendo, né? Na época dessa negociação, Dino era governador do Maranhão. É um dos estados desse consórcio, né, responsável por conduzir análises do caso agora. O inquérito foi aberto em 2023 e já percorreu todas as instâncias e chegou no Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, o ministro Luiz Roberto Barroso entendeu, né, que o STF não tinha competência para julgar isso e mandou para o TRF da primeira região, na Bahia. Vejam que interessante, né? O STF não tem competência para julgar isso aí, o Consórcio Nordeste. Compras irregulares. Não. Manda para a primeira instância. Hein? Não é?
E a Lava Jato, hein? A Lava Jato não. A Lava Jato não tinha competência. Era a primeira instância. Lá com o Sérgio Moro, lá em Curitiba, no Paraná. Não, tem que trazer pro STF. Olha só a incongruência, né, pessoal? Bom, na época da compra, gente, desses respiradores, né, Rui Costa era presidente do consórcio Nordeste, né? E era governador da Bahia. Hoje ele é ministro da Casa Civil do Governo do Amor. Ah, moleque doido, hein? Gente, a Justiça Baiana, então, encaminhou para o Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ, que optou devolver o processo para o STF. Agora está aquele ping-pong, e bateu agora na mão do Flávio Dino. Cara, não é bizarro? Em paralelo a tudo isso, em abril agora desse ano, o TCU, Tribunal de Contas da União, arquivou tudo o que estava sendo investigado durante a gestão do Rui Costa. Vai vendo como é que são as coisas. Hein? Quem são os ministros do TCU, indicados pelo Governo do Amor? Engavetaram tudo. Gente, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Dá para entender o que está acontecendo? E olha a cara de pau aí, ó. Gente, houve um sorteio no STF de quem será o relator da investigação desses 48 milhões de reais de compras irregulares, porque a compra desses 300 respiradores, claro que compraram muito mais do que isso, muito mais. Mas esses 300 foi através de uma empresa que vendia marihuana medicinal. Entendem? E depois a empresa fechou, a empresa faliu. Os respiradores não foram entregues, o dinheiro desapareceu porque foi pago à vista, antecipado. Né? E, gente, quem foi que recebeu esses 48 milhões de reais? Para onde que foi o dinheiro? Quem eram os donos dessa empresa? Como é que é o nome da empresa? Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa com hemp. Hemp. H-E-M-P. Aí você dá uma pesquisada aí na tradução, porque pode acabar dando problema aqui no canal, né? Mas vamos ver aqui. Eu fui no pai dos burros, eu não sou inteligente, né? Eu sou um apedeuta também. Eu fui aqui no pai dos apedeutas, no Gemini, né? Então, o inquérito, gente, investiga o consórcio Nordeste, esse que vocês estão vendo aí, ó, na compra de respiradores, né? Voltou, então, a discussão lá para o Supremo Tribunal Federal. Quem foi sorteado para a relatoria? Flávio Dino, que era governador do Maranhão na época. Bom, não era para o Flávio Dino se denominar parte, e eu não posso ser o relator, eu não posso estar nesse julgamento de jeito nenhum. Eu tenho que estar fora, porque eu era governador do Maranhão, gente. Hein? O processo já passou por várias instâncias, né? E chegou ao STF novamente agora sob a responsabilidade do Flávio Dino. Adivinha o que ele fez? Nada, ficou quieto. Será que a imprensa vai questionar? Será que a imprensa vai chegar e falar: ô Dino, não é possível que você seja o relator desse inquérito. Você era governador do Maranhão na época, você era do consórcio, né? A função do relator em uma CPI é importantíssima, gente. A CPI aconteceu, a CPI do Congresso aconteceu no Senado, né? E quem era o relator? Renan Calheiros. Eita, a função do relator foi importantíssima e ele conduziu as investigações, coleta de informação, etc, etc. Deu nisso, o Renan Calheiros está desse tamanhozinho, porque também, né, faz parte desse sistema aí. E o Maranhão, na época, era governado pelo Flávio Dino. E, gente, agora o negócio bateu na mão do cara e é inacreditável, né? Foram 48 milhões de reais, então, em 300 respiradores, 1.600.000 reais cada respirador, hein? Rapaz, que respirador caro é esse? Vamos procurar aqui, no pai dos apedeutas aqui. Respiradores do consórcio Nordeste. Vamos ver se aparece. Bicho, tá bombando em todas as redes sociais, tá todo mundo comentando, tá? Aqui, são esses aqui? É esse aqui, ó. É verdade que um respirador desse custa 1.600.000 reais? Você tá de sacanagem, é isso aí, ó. É esse respirador aqui. Vamos abrir aqui a página. Da onde que é a página? Ó, Agência Brasil, tá aqui, ó. Polícia Federal investiga a compra de respiradores, 26 de abril de 2022. Foi, né? 3 anos atrás, vai vendo. É esse aqui o respirador? Vocês estão de sacanagem?
Essa maquininha custa R$ 1.600.000. Vocês estão de brincadeira? Mas é isso, gente. Tá lá. Vamos lá, voltar aqui para o consórcio Nordeste para a gente dar uma olhada aqui no mapa. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. 9 estados. Juntos com esse consórcio, né, dentro do escopo do consórcio, né, eles compraram então, através de uma empresa que vende marihuana medicinal, né, e pagaram R$ 48 milhões em 300 respiradores desse tipo aqui, cada um a R$ 1.600.000. O dinheiro sumiu e agora está tudo na mão do senhor Flávio Dino, que sinceramente não tem nenhum impedimento, né? Ele era governador do Maranhão, um dos que assinou para a compra dos respiradores, mas ele não tem impedimento nenhum. Ele é uma alma absolutamente acima, transcendente, é como o Lula, né? Não existe nesse país ninguém mais honesto que eu. Aí, ó. O que vocês acham, pessoal? Como que a justiça brasileira é maravilhosa, né? É maravilhoso. Existe realmente muita justiça no Brasil. Bastante justiça mesmo. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.